Aloha, galera! Mulher esqueleto no projeto Marcas de Combate, devagarinho, devagarinho, porque é bem assim, para desemaranhar a linha do pescador dos ossos da mulher esqueleto, o processo é lento. Pelo menos o meu é. O meu foi e o meu está sendo. 5 minutos de mulheres que correm com os lobos no projeto Marcas de Combate. Então, tô nessa etapa aqui, nessa porta do amor, que é desembaraçando a linha do pescador, desembaraçando o esqueleto, tá? Então eu vou falar um pouquinho hoje sobre algumas coisas que a gente faz que talvez a gente devesse olhar. E aí, assim, eu tô falando um pouco de mim, um pouco da minha experiência, um pouco do que eu já ouvi, do que eu já conversei com outras pessoas, mas é lógico que cada um tem o mais importante é o seu autoconhecimento, para que você perceba se você se enquadra em alguma dessas coisas, se vale a pena investigar, se você acha que precisa buscar, né, algum apoio fora. Muitas vezes a gente consegue sozinho, mas também é difícil, então eu sempre recomendo, né, algum tipo de terapia, aquela que você achar melhor, aquela que você achar que te ajuda a deixar morrer o que precisa morrer, para que outras coisas possam viver. Porque a gente está falando da vida, morte, vida nos relacionamentos. Então eu vou até ler uma frasezinha aqui do livro da Clarissa, que eu tinha deixado separada aqui. Quando compreendermos a solidão da natureza da vida, morte, vida, que é constantemente rejeitada, embora não por culpa sua, então talvez possamos nos sentir tocados pelo seu sofrimento. E aí é aquela coisa da gente, sabe, saber que esse trabalho investigativo é eu comigo. Não adianta eu querer mudar o outro, não adianta eu querer dizer pro outro o que que ele tem. Não adianta, eu até posso falar genericamente aqui, mas só o outro vai poder identificar. Então eu preciso identificar em mim. E essa é uma atividade solitária e um pouco sofrida também, né? Se for ao amor que estivermos nos dedicando, muito embora nos sintamos apreensivos ou assustados, estaremos dispostos a desembaraçar a linha dos ossos da natureza da morte. Estaremos dispostos a ver como tudo isso vai funcionar junto. Estaremos dispostos a tocar o não belo no outro e em nós mesmos. E essa é a parte difícil, quando a gente vê, né? O não belo é a hora que a gente tem vontade de jogar fora o esqueleto lá no mar de volta. Então, assim, falando um pouco sobre um termo que os psicólogos usam, que é o comportamento de protesto. Então, para ver se a gente identifica o comportamento de protesto. Então, dependendo do estilo que eu tenho de apego às minhas relações, eu posso ser do estilo que quer muita aproximação, né, que quer o tempo todo estar em contato com minha relação, principalmente relação romântica, ou eu posso ser do tipo que quer uma certa distância, que é assim que eu me sinto confortável. E a gente já viu num outro vídeo que é incrível como esses dois se atraem porque ficam confirmando sem querer a certeza teórica que cada um tem a respeito de relacionamentos, tá? Que se formou em algum momento da vida. Então, é comum que quando a gente, ou para um lado, quando perde um pouco do contato, né? Ou para o outro lado, quando fica muito próximo, é quando tem esse certo incômodo, dependendo do estilo que a gente se comporte como um comportamento de protesto. A gente proteste de alguma maneira. E aí eu até listei alguns aqui que são bem comuns. Então, pode ser que a gente faça tentativas em excesso de restabelecer contato com aquela pessoa. Por exemplo, um monte de texting, né? SMS, WhatsApp, liga milhões de vezes, não para de ligar, não para de mandar mensagem, não para de procurar, passa na frente dos lugares onde você sabe que a pessoa vai estar. Então, isso é um comportamento de protesto para tentar restabelecer contato. E aí o invertido seria não responder nenhuma mensagem e agir então com frieza, né? Então você pode ficar distante fisicamente, mesmo estando no mesmo lugar, ou pode ficar distante eletronicamente, ou seja, não responder, não visualizar, visualizar e não responder, todas essas coisas que a gente faz porque tá motivado, não porque você tá ocupado, não por causa de uma coisa do cotidiano, e sim porque tá motivado como um protesto, porque quer alguma coisa que o outro não tá dando naquele momento. Então, observar esse tipo de comportamento, porque esse é que a gente precisa deixar morrer. E substituir esses comportamentos por comunicação efetiva.
Então, agir com frieza seria o inverso, né? Então, aquela coisa de manter distância. Competir. E aí a gente começa tipo assim, ele me ligou 3 dias depois, então eu vou esperar passar 4. Ele saiu, foi pra balada e voltou pra casa 4 da manhã, então eu vou voltar às 6. Sabe? Esse tipo de competição que começa a existir dentro da relação e não vai ajudar a relação a acontecer melhor, né? Vai muito pelo contrário, vai distanciar, vai quebrar o vínculo de confiança que existe entre os dois, se é que já se formou o vínculo de confiança. Porque quando o relacionamento começa e já é assim, tem que passar essa etapa para poder construir a confiança. Então, competir. Uma outra maneira é agir com hostilidade. Então, a pessoa fala, você revira o olho, ou você não deixa a pessoa falar, ou você diminui, né? Diminui de uma maneira pejorativa, ironicamente, ou ri da cara da pessoa, ou até mesmo a hostilidade pode ser um ato mais agressivo, como um grito ou um ato de violência física. Então, agir com hostilidade também é um comportamento de protesto. Tem que observar o seguinte: eu tenho ou a necessidade de ficar mais próximo ou a necessidade de ficar um pouco mais longe. Ao invés de eu chegar e falar sobre isso diretamente, quando acontece ou o distanciamento ou a aproximação em excesso, ao invés de dizer, olha, assim não tá bom, eu vou e faço um comportamento de protesto. Então, observar isso. Ameaça de término, ameaça de... eu acho que eu não tô mais gostando tanto de você, a base da ameaça. A outra, manipulação. Então, também, né, essa coisa de, vou postar aqui uma mensagem no meu Facebook ou no meu Instagram, enfim, num feed qualquer, para dar a entender qualquer coisa. Tento manipular a pessoa para que ela reaja à minha ação, né? Fazer a outra pessoa sentir ciúmes de você, dizendo que alguém tá te procurando ou marcando algum encontro com o ex. Você não tem intenção de sair com o ex, mas você começa a dar... Ou você vai para um lugar que todo mundo sabe que é de bar de paquera, e aí é lógico que pode causar uma insegurança. Então tem uma série de maneiras de protestar. E esses são os comportamentos que a gente precisa conhecer em nós para deixar morrer e substituir por uma coisa melhor, uma coisa que seja mais produtiva para a relação. Se é isso que eu tô querendo, Se não, joga fora mulher esqueleto e vai buscar outra coisa, entendeu? Então, gente, prestar atenção nisso, tá bom? Depois de desembaraçar, então lembrando que esse é um trabalho interno e esse vídeo vai ficar gigante, mas vamos fazer o quê? Tem muita coisa para falar. Depois de desembaraçar, que pode ser que a gente tenha que fazer isso usando algum tipo de terapia, né? Adotando algum tipo de terapia, a gente vai construir, o final desse trabalho é construir uma relação de confiança, de maneira que a ação do outro seja, a gente sempre interprete ela como um ato de amor, mesmo quando seja um distanciamento ou quando seja uma tentativa de aproximação. Então, quando a gente estabelecer essa confiança, aí nós vamos poder ir para a próxima porta, que é o sono da confiança, tá certo? Então, é isso, já quase 9 minutos de vídeo, hoje não foi 5, foram 9, mas até a próxima. Abraço!